Boa tarde, Majore. Boa tarde, Fred. Tarde, doutor. Boa tarde, doutor Roberto. Tudo Boa bem? tarde, Fred. Tudo bem? Desculpa. Eu vou pedir a gentileza da gente ficar com as câmeras abertas. Bueno, Eu já. Isso, que aí a gente, pelo menos a gente se enxerga, né? Fica é, chato a gente Tá ficar bom. sem é mostrar isso. Tá, ninguém, né? que a idade chegou, é isso? Vamos ver. Acho que isso deve ser uma carência de uma reunião presencial, né? Presencial, é. É, Acho que a gente pode começar a pensar, agitar em alguma coisa até o final do ano. Vamos ver. É, Roberto, Roberto fez um convite aí, depois ele vai conversar aí para a gente ver se faz esse. Tudo bom, Mônica? boa Seu áudio tarde. está desligado, Mônica. Seu Seu áudio áudio está está desligado, desligado. Mônica. O Verne pediu desculpa, mas ele está em Friburgo, num treinamento com o pessoal. E aí ele ainda está em deslocamento. Tá ok, tem Que problema ele não não. consiga chegar. A gente Mônica, espera. minha colega de doutorado. É, A gente espera uns 5 minutinhos para ver se entra mais gente. O Jairo vai vir, vai conseguir participar hoje, Roberto? olha, eu tentei falar com ele, ele me mandou uma mensagem que estava numa reunião que me ligaria, mas não ligou, não. Ele está numa Tá, reunião lá no pessoal da secretaria mesmo. tá ok. Esperar só uns 5 minutinhos, só para ver se entra mais gente. Enquanto isso, a gente vai. Eu estava lendo aqui a ata da última reunião e nós fizemos a reunião com o pessoal do MAPA, né? Com o Luiz Eduardo, com o Paulo Henrique, numa reunião que foi conjunta com o pessoal da Câmara Setorial de Agronegócio. E dessa reunião a gente tirou uma. Eles pediram uma reunião. A gente está tentando ver se consegue essa reunião com a Tia Ju, para que seja colocada as necessidades com relação à questão da aftosa, para que a gente não fique tão atrás, que o Rio de Janeiro não fique tão afastado do bloco que ele se encontra. E a gente vai tentar ver outras alternativas, além de só aquelas alternativas das pendências de concurso, disso tudo, né? De aumento do quadro, essa coisa toda. Mas na nossa última reunião, o Roberto também sugeriu que o Jairo fizesse um histórico do programa Prosperar, listando as alterações Isso, na interpretação. Né? Não foi isso, Jairo? Na foi. interpretação da legislação que alteram e prejudicaram o desenvolvimento do programa e, por isso, carecem de uma regulamentação a ser trabalhada por um grupo do Fórum para posteriormente ser encaminhada como proposta para ser implementada. E isso acabou, no meu encaminhamento final, foi que a gente faça, a partir do grupo, uma listagem de problemas a serem solucionados para depois encaminhar a deputada Tia Ju. Então, a gente tem aí, provavelmente, acho que o primeiro passo seria esse histórico do Jairo, né? Não sei se o Roberto conseguiu falar com ele, e depois a criação desse documento e sentar com o Tia Ju para ver quais são as soluções possíveis, né? É Eu isso? falei com ele, sim, viu, o Fred? Mas ele está muito, eu acho, cautelosamente e adequadamente mais tranquilo depois da operação Sim. séria operação que ele sofreu, que passou, né? Então, ele realmente nós não chegamos a detalhar como é que seria isso, tá? Bom, a gente pode começar a pensar em fazer isso para a próxima reunião. O que é que você acha? Sim, sim, eu acho correto isso. Né? Certamente ele não conseguiu juntar, né, tudo. Lógico. A gente já tem a visão, depois do encontro com o Luiz Eduardo e com o PH, a gente já tem mais ou menos a visão Sim, do mapa, né? sim, sim. E agora cabe a gente fazer
esse histórico. E até eu e o Roberto estavam conversando, e o Roberto eu dei a ideia da gente fazer uma das reuniões, talvez na Apro Rio, né? Até para Sim, conhecer mais sim, mais a questão do pequeno produtor, né? O Roberto isso, deixou à disposição o local. Até isso. gostaria de saber se todos concordam, porque também é assim, é um deslocamento, né? A Apro Rio é em Campo do Coelho, Nova Friburgo, né? Não é isso, Roberto? É isso, é isso. Né? Então, existe um deslocamento. No caso, existe toda uma preparação para ir para lá, até para. Talvez a gente tenha a condição até de fazer ela mista para aquelas pessoas que não possam ir, mas eu acho que seria até uma coisa interessante. Cabe a gente estudar a possibilidade. Eu estudo a possibilidade via fórum e vocês, cada um, estudam a possibilidade de acordo com as instituições de vocês, para que a gente possa, talvez até, não sei, a última reunião ou a próxima reunião, talvez o Jairo faça essa apresentação, talvez presencial na Apro Rio, é uma ideia, né? E também a gente entra em contato, que, né, como a gente estava falando, existe essa necessidade da gente olhar no olho, apertar a mão, né? Tomar um café, Sim. conversar, isso é importante, né? Roberto teve outro dia aqui para tomar um cafezinho, a coisa fica muito melhor quando é presencial, né, Roberto? Com Fica certeza. bem mais interessante, Se fossem todos, seria melhor ainda. não é? Seria ótimo, né? Então, a gente pode estudar isso aí, a gente vai se comunicando pelo grupo do WhatsApp e vendo se, de repente, a gente consegue fazer essa apresentação do Jairo lá. Eu vou ver aqui com o gabinete de Tiaju, vou ver com o Márcio a possibilidade da gente fazer isso, né? E, se for viável, a gente tenta fazer, tá ok? Bom, Ok. então está aberto aí. A reunião está aberta, né? Já são 14h10. Dentro disso aí que. Roberto, você podia. Eu acho que o Majori também estava na reunião do Luiz Eduardo, né? Estava, sim. Então, Estava assim. se vocês quiserem, a gente pode comentar a respeito da reunião, conversar e já indicar alguma coisa para as próximas. Pelo que o Luiz Eduardo comentou naquela reunião, a deputada Tia Ju, ela já tem esse documento, ela já Sim, conhece do assunto, ela já tem as informações, então eu acho que fazer um outro documento a esse respeito não seria. não seria. Ela, inclusive, ela já fez uma plenária com isso, ela já falou para os deputados. Né? Inclusive, já vou deixar aqui a informação, eu sou acadêmico da Academia de Medicina Veterinária, né, no estado do Rio de Janeiro, nesse momento estou até secretário, e nós temos um dos objetivos da academia, né, é trazer uma contribuição, né, para os órgãos de governo e até particulares, né, com respeito àquilo que interessa à medicina veterinária. Né? E já fizemos alguns eventos, fizemos sobre raiva, abrangendo aí a parte animal e a parte humana, né? Já fizemos um evento sobre influenza, e tendo em vista essa informação que o Luiz Eduardo nos trouxe, né? Amanhã nós teremos uma reunião da diretoria da academia e do Conselho Fiscal, onde vamos conversar sobre a elaboração de um simpósio. Ainda não sabemos qual é o formato que vai ser sobre isso. Pretendemos que seja agora, ainda em outubro, ou no mais tardar no início de novembro, para discutirmos o assunto febre aftosa, naquilo que compete, obviamente, à academia, né? E trazer a contribuição da academia. Nós temos um colega que eu ainda não fiz contato com ele, ele chama Belotto, o sobrenome dele, o primeiro nome já me lembro o primeiro nome dele. Ele é um colega nosso veterinário daqui do Rio de Janeiro,
foi por muito tempo da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e presidiu durante muitos anos, Albino Belotto, e presidiu durante muitos anos o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que fica aqui no estado do Rio, em Duque de Caxias. Então, uma das minhas propostas é trazer, se ele puder vir, obviamente, que ele vive lá mais para os Estados Unidos, porque ele tem as filhas dele moram lá e tudo mais, então ele vive mais por lá, para que ele possa trazer para nós um histórico dessa história dos programas de controle e erradicação da febre aftosa. Porque muitos de nós que estamos aqui na reunião, ou que estávamos naquela reunião, não sabe como é que isso evoluiu, né? Na verdade, isso não começou agora em 2017. Né? Isso começou na década de 60 ou 50, eu também não sei direito quando é que começou, né? E começou como um programa de controle, porque naquela ocasião não se podia imaginar que um dia se poderia erradicar a febre aftosa do Brasil. Né? E teve muitas implicações nisso, e talvez, para que nós possamos nos situar bem, né, em que nível estamos, né, a ideia seria trazer, caso ele possa, obviamente, né, que a pessoa, né, tem outros colegas também, mas ele, por ter participado ativamente disso, por ter sido presidente do Centro Pan-Americano, ele nos podia trazer, né, um retrato bem interessante dessa, como é que evoluiu isso ao longo dos anos. Então, amanhã nós vamos mais ou menos definir, e aí depois eu trago a data, essas coisas, né? Se alguém quiser comprar o local, ainda não temos ainda o local, e aí depois eu trago, que será ou que pretendemos ser, uma colaboração da academia, né? Para esse fato que está aí transbordando aí no nosso estado, no nosso país. O Majore, claro, a aftosa ela tem uma repercussão internacional, enfim, por todos os efeitos paralelos e tal, mas eu acho que teria uma coisa que a gente podia começar a discutir, que também é a tentativa de nós conseguirmos um rebanho isento de brucelose e tuberculose. Cara, isso prejudica muito a produção de leite e até dos derivados, né? Que a gente tem que tomar uma série de medidas para não correr o risco, né? Sim. Não, isso já existe, né? Existe o programa de erradicação da brucelose e tuberculose, que está em plena Isso. desenvolvimento aí. E hoje já não se pode mais falar numa produção comercial, numa produção industrial de leite ou de produtos derivados, ou mesmo de carne, sem que tenha o rebanho livre de febre de brucelose e tuberculose. Obviamente que a gente sabe que a coisa não é tão assim, né? A gente sabe que Sim, ainda sim, sim. tem aquela história do positivo é transferido para outra propriedade, tudo a gente sabe que existe. Sabe. Mas o programa está aí, os programas existem, né? O Ministério, porque, na verdade, né, as ações efetivas de campo, né, na área de sanidade animal, ou que a gente chamava antigamente defesa sanitária animal, elas foram passadas do Ministério da Agricultura para os serviços estaduais. O Ministério hoje, nessa área de defesa sanitária animal, o Ministério hoje ele só coordena, né, orienta, emite Sim. normatizações, legislações, mas, na verdade, quem executa as atividades, quem executa os programas, são os estados. Né? E a gente viu, né, aqui, sem querer fazer qualquer crítica, apenas colocando uma situação que foi colocada na reunião passada, né, a dificuldade que o Estado tem, né, de
de manter essa estrutura, né, por falta de pessoal. O próprio Paulo Henrique falou disso, né? Falta de pessoal. Então, tudo gira em torno, né, da estrutura, né, do Estado, né? Não é só o Rio de Janeiro, obviamente. Estou falando do Rio de Janeiro porque nós estamos aqui, né? Mas a gente sabe das dificuldades que é. Há uns anos atrás, acho que antes até da pandemia, não me lembro bem quando foi, o colega Luiz Otávio da SNA me convidou para um evento que ele fez lá na SNA para falar um pouco sobre a situação da carne aqui no estado do Rio, né? E naquela ocasião eu peguei com o André, que é o coordenador da coordenadoria de controle, acho que o nome é esse, coordenadoria de controle do estado. Naquela época tinham, se não me engano, 430 e poucos estabelecimentos de carne, ou melhor, 430 e poucos estabelecimentos de produtos de origem animal fiscalizados pela inspeção estadual e tinham 28 médicos veterinários, sendo que desses 28, parte eram da defesa. Naqueles dados, né, naqueles dados que ele me trouxe naquela época, né, tinham 34 estabelecimentos de abate. E o estabelecimento de abate, por força do regulamento federal, ele tem que contar, pelo menos, com uma estrutura de veterinários e auxiliares e pelo menos um veterinário da fiscalização. Ora, se eu tinha 34 estabelecimentos de abate e só tinha 28 veterinários, a não ser que esse abate fosse espaçado, né? Que eu não sei como é que funcionava, mas se todos os estabelecimentos abatessem todos os dias, não ia ter como cumprir a legislação de ter pelo menos um veterinário oficial em cada estabelecimento. Não sei como está hoje, né? Acredito até que esteja um pouco pior, porque aí já se vão, sei lá, uns 4 ou 5 anos, e nesse meio tempo alguns aposentaram. Então, imagino Sim. que esse número, né, de 28 já deve estar diminuindo. Então, aqui, o que eu estou comentando, não vai aqui qualquer crítica, eu apenas estou colocando algumas situações, né, tendo em vista essa situação levantada aí pelo Roberto, dos controles da tuberculose e brucelose, deve estar muito parecido com da aftosa, né? Porque há uma deficiência enorme na estrutura do serviço para poder. E, obviamente, que não estou falando só do Estado, o próprio Ministério da Agricultura também, né? Não tem, né, a estrutura que já teve anteriormente, né? Não, é impressionante isso mesmo. Aí eu tenho duas coisas, quer dizer, uma é, não sei como, politicamente, enfim, o movimento que a gente tem que fazer para realmente o Estado ter a competência, né, necessária, competência no sentido de força de trabalho, não de capacidade. Capacidade tem, sempre Sim, teve, não, claro não que é tem. esse o problema. É no Não, não é. sentido é ter a quantidade necessária para É dar verdade. conta do trabalho que é o seu desafio. Essa é uma frente, né, que a gente tem Isso. que passar. Eu acho que a nossa agricultura estadual ela tem passado por algumas adversidades e sei lá, na meu juízo está faltando uma liderança do setor mesmo para comandar o processo, porque realmente se encontra cada coisa que a gente não É, acredita que esteja acontecendo. é, Então, não sei como a gente possa fazer esse movimento, viu, Maggiore? Quer dizer, eu acho que é um interesse de todos, né? A gente é tem que verdade. manter a capacidade dos nossos órgãos próprios, né, para que o Estado possa desenvolver. Senão fica tudo afunilado, passa a ser difícil e aí o Estado perde. Né? Uhum. Sem dúvida. Nós lá na academia,
né? Volto a falar da academia. Nós temos um confrade, né? Um membro da nossa academia, que é o Abílio Pereira. O Abílio ele é o atual secretário de Agricultura de Itaboraí. E ele tem feito um trabalho muito interessante nessa área, inclusive ele congrega, eu não sei se o nome é esse, parece que tem uma associação, eu não saberia dizer, de 17 municípios que ele lidera, né, os trabalhos desse, não sei bem qual é o objetivo, não é um consórcio, não. Eu sei que não é um tipo de consórcio, não, mas ele lidera, ele preside, eu não sei bem como é que é o nome, né, que tem nos trazido para nós lá da academia, né, as informações muito importantes sobre o trabalho desse grupo. Eu até tinha sugerido, né, que ele participasse com a gente, mas parece que na estrutura do fórum não pode ter representantes de organizações oficiais, é isso? Eu acho que o Fred tinha falado alguma coisa a esse respeito, né? É isso mesmo. Pois é, porque ele poderia nos trazer bastante Mas a gente pode informações, convidar para ele falar, isso a gente convidar pode. para ele falar, né? Pode fazer um convite para ele Bem, conversar, para gente, eu nenhum posso ser, problema. ser aí o mediador disso, falar com Seria ele, ótimo. convidar para ele vir falar. Tudo bem. Você está até me ligando aqui agora, coincidentemente, depois eu ligo para ele. Por um acaso, ele me ligou agora, certamente para tratar desse assunto aí do fórum aí da simpósio da febre aftosa. A gente está em conversações, ele está auxiliando também bastante. É, esse é um belo desafio. Esse é um belo desafio. Pois é. E voltando ao assunto aqui do nosso fórum, o Fred específico, né? Na última, ou na última não, que na última eu não participei, mas na penúltima, ou na antepenúltima, já não sei bem qual, o Roberto trouxe, né, representando a Apro Rio, né, um elenco de, como é que chama? De Desafios. desafios, né? Um elenco de desafios que nós poderíamos tomar como base para discutirmos aqui no fórum, né? Uhum, Porque, né, vindo da experiência, né, vivida pela Apro Rio, né, certamente a gente conseguindo discutir e trazendo alguma luz para esses desafios, talvez a gente possa colaborar aí para que possa começar a aparecer uma luz aí para nós. tá Não, com ótimo. certeza, com certeza. Enfim, Aquela questão emergencial do consórcio com os municípios, no negócio está em expansão, vocês têm algum município onde isso foi um sucesso e que a gente pudesse convidar alguém para que falasse sobre Ah, isso? sim, sim, sim. Não, o próprio o Luiz Eduardo é o que coordena isso no Brasil inteiro pelo Ministério. O Luiz Eduardo é o coordenador do CISB e do consequente, como é que chama o nome? Consórcio de consórcio. municípios, alguma coisa assim. O Luiz Eduardo é a pessoa, ele inclusive tem andado aí pelo Brasil inteiro, né, para chancelar esses consórcios, para conhecer, para ele é a pessoa do Ministério da Agricultura que está mais afeito a essa questão. Entendi. É, Bom, fale, Roberto. não, é muito importante a gente discutir, porque a gente está quer dizer, houve uma mudança de paradigma muito importante, né? Até então, todo o conhecimento, toda a nossa preparação acadêmica, né, digamos assim, era para a grande indústria. Ali no final
de 90, por ali, quando se fortaleceu muito a agricultura familiar, né, que nasceu lá com o Fernando Henrique, isso mostrou uma realidade, né, de que os pequenos produtores não tinham competência, né, não tinham, digamos assim, não é competência, não tinham capacidade de produzir um produto, já que era baixa escala, para competir aquilo que estava nascendo, que hoje domina, que são que temos aí as produções extensivas, né? E aí que ganha uma escala em que estabelece um preço em que o pequeno não vai competir. Então, rapidamente, né? Eu estou até repetindo o que todo mundo já sabe, mas aí surgiu a ideia de fazer uma pequena agroindústria mais simples e tal, para que esses pequenos produtores pudessem verticalizar e aí ganhar um produto. Eu acho que essa discussão precisa ser feita, né? Porque a gente, claro, sem perder os parâmetros necessários para a qualidade e segurança alimentar, mas a gente precisa discutir essa pequena agroindústria. Quando eu conversei, Fred, com você, e coloco aqui abertamente, eu acho importante a gente colocar essa questão, e quando nós conversamos sobre a ideia de percorrermos alguns produtores bem diferentes, e a gente, no caso da ProRio, tem alguns produtores concentrados ali em Friburgo, seja de embutido, seja de leite, seja de mel, seja de ovos. Então, era ver exatamente como é que funciona essa pequena, para que a gente pudesse, então, ter uma ideia e encontrar soluções adequadas exatamente para esse tamanho de empreendimento. Tá? Eu, queria tirar uma honestamente, acho que dúvida. precisa falar isso. Eu Desculpe. queria tirar uma dúvida, pode ser? Pode. É o seguinte, a semana passada eu tive com um pequeno produtor artesanal de charque. E ele estava falando que ele não conseguia licenciar o local. Aí ele falou que foi alguém lá, tinham as questões estruturais. Eu falei assim: olha, dependendo das exigências estruturais, a gente realmente não tem como abrir mão. Mas ele deu a entender que os grandes e até o sistema não permitiria que ele como é que se diz? Se tornasse legal na situação de pequeno produtor de charque artesanal. Aí eu fiquei quieta, porque eu falei assim: olha, eu não sei responder, mas algumas exigências, eu trabalho com indústria de alimentos, mas não na área da agricultura, e eu sei que eu não deixo passar algumas coisas. Mas eu acho que, não sei, não estou te entendendo, já que se abriu para o MEI, para uma série de situações, como é que ficaria essa situação? Eu acho que ele teria pequenos locais de venda, né? As delicatessen da vida, ou umas situações locais. Mas eu falei assim: ó, como é que está o seu recebimento dessa carne? Ela tem CIF? Ela é uma carne clandestina ou é uma carne que você compra e ela tem uma origem estabelecida? Aí ele falou assim: tem e tal, mas ele falou que não tinha condição de legalizar o pequeno estabelecimento de charque dele. Eu fiquei quieta, eu não respondi nada, e eu estou tendo a oportunidade de perguntar para vocês, que vocês estão mais assim, embasados, aí eu queria ter esse retorno. Eu posso falar do ponto de vista de produtor. Eu não estou entendendo. É preciso conhecer a questão que ele está colocando. Eu posso falar em nome dos produtores associados à ProRio. Não vejo Problema dificuldade nenhum, né? Eu achei que nenhum, também não nenhum, nenhum. tivesse. Eu Não, em achei termos de que produção, o que a gente sempre advoga, e acho que isso é fundamental, e eu acho que todas as legislações que a gente tem lido aí, o pequeno tem uma coisa fundamental, é a capacitação. Ele tem que ele passar para a falou que fez os capacitação. cursos de Shark em São Paulo, ele tem os certificados, ele tem isso e aquilo, Tá. mas ele falou assim: olha, eu comecei no período da pandemia, comecei a fazer os cursinhos que eram oferecidos online, e depois eu fui fazer em São Paulo para ter a certificação.
Eu não consigo entender. Claro, é preciso conhecer a condição. Ou, na realidade, ele não teve oportunidade de, de conhecer os caminhos para se estabelecer. Mas eu não vejo essa dificuldade do ponto de vista de estabelecimento no Estado do Rio. Vamos lá, o pequeno, claro, a escala dele é pequena. A própria legislação que trabalha com esse tipo de empreendimento, de estabelecimento, ele tem limitação de quantidade de produção. Então, nós estamos falando de pequena escala. E, para isso, o Estado tem todo o ferramental, quer dizer, tem uma lógica muito importante. Isso foi liderado por um médico veterinário, que foi deputado, Cristino Áureo, né, que conhece bem o problema, já tem muitos anos de prática e de atividade, em que ele, na realidade, ele viu a dificuldade e criou um tripé no Estado. Qual é o tripé? A obrigação de capacitação, apoio financeiro, porque você tem que fazer uma instalação adequada, não pode fazer isso no cantinho de casa, na cozinha, não pode. Você tem que ter uma instalação própria. O Estado apoia exatamente a implantação dessa instalação, tá certo? E tem uma terceira perna que o Estado do Rio foi pioneiro e agora tem muita gente copiando, que é o apoio comercial. Nós temos uma legislação própria para produtor rural, ou seja, ele pode vender com a nota fiscal dele, ele é isento de ICMS, ele tem um crédito presumido. Se ele for para um supermercado, o supermercado já ganha 7% do valor da venda sem que tenha sido recolhido nada para o Estado. Enfim, tem aí um arcabouço muito interessante. O que a gente tem que colocar que a gente precisa modernizar, mas não deixar de olhar a escala que nós estamos falando, né? Eu não posso trazer alguns procedimentos da grande indústria, que tem equipe, tem lá, enfim, vários setores, para obrigar dentro da pequena indústria. A pequena indústria é uma pessoa só. Então, você vai ter uma tecnologia adequada para essa situação. É isso que a gente pleiteia e coloca. Por exemplo, recentemente, o Estado colocou a obrigação dos programas de autocontrole, que eu acho fundamentais. Essas coisas. Quando nós fomos ao Estado, tivemos muita dificuldade. O Estado não sabia o que era isso quando ele promulgou. O que é que nós fizemos? Nós nos reunimos com a ajuda do pessoal da universidade acadêmica e da própria Embrapa. A gente construiu. Na realidade, fizemos um debate com o Estado, com os representantes do Estado, com muitas coisas que eles não tinham pensado ainda. Então, eu acho que a gente tem que se unir, não é deixar que não vai ter. Não, tem que ter realmente tudo aquilo que é necessário para garantir a qualidade do alimento. Não, ninguém foge disso, só que a gente precisa ver a escala que a gente está fazendo. Tá? Me tira uma dúvida. Essa escala está legalmente escrita? Tipo assim, ele tem aonde se referenciar em relação à escala dele, que é pequeniníssima, ele, como você falou, é um funcionário só que é ele mesmo, e tem aquilo ali, que tem exigência de instalação para aquele pequeno. Sim, sim. Que pode ser uma instalação simples, ou seja, tem que ter uma recepção, uma área de processamento e uma área para estoque. Basicamente é isso. Aí Mas só ele fica falou de que a acordo com cada pessoa um. que exigiu dele exigiu instalações sanitárias, masculina e feminina, exigiu uma série de situações. Eu vejo nas minhas indústrias que eu fiscalizo, eu vejo muito o número de funcionários para eu exigir essa diferença de sanitário. Entendeu? Tá. Porque às vezes o cara só tem homem, vai ter sanitário feminino, por quê? Se só tem homem ali. Entendeu? Então, assim, tem e aí o número que se adequa à quantidade de funcionários que ele tem. Mas é o que eu vejo. Aí, quando ele começou a entrar e um monte de exigência que foi pedido a ele, eu fiquei quieto, só, olha, isso não é a minha área, mas eu posso até tentar olhar aí no futuro e te responder alguma coisa, mas por enquanto... Porque essa questão do MEI está muito complexa ainda, né? Na legislação do Estado do Rio, eu insisto do Estado do Rio, ela tem características muito próprias, né? Como já falei, isenção de tributo, você não precisa ser um CNPJ, você pode ser
CPF, tem uma série de coisas que facilita. E por que CPF? Porque o produtor rural ele tem toda uma legislação previdenciária, aposentadoria, social. Pô, se ele sai para pessoa jurídica, ele muda completamente, descaracteriza. Então, o Estado do Rio conseguiu preservar tudo isso. Deixa eu te dizer, escala existem legislações, tem uma no Estado do Rio que, para a parte animal, você está falando de charque, tem a resolução 510, mas eu vou voltar para a federal. A federal tem toda uma legislação para a agricultura de pequeno porte e ela já acaba com esse problema de ter que ter um banheiro masculino e feminino, já admite que o próprio banheiro de uma residência próxima, a menos de 40 metros, já serve para a instalação. Enfim, são essas simplificações que a gente, olhando na prática, sabe que isso é possível e que não traz impacto nenhum para a operação da agroindústria. Entende? Eu acho que, pelo que você está falando, eu acho que ele, não sei com o que ele se informou, mas eu acho que está desatualizado minimamente. É isso. Se me permite, Mônica, Por favor. Concordo plenamente com o Roberto. Tá? Ele deve ter sido mal orientado, porque as instituições hoje, o Ministério da Agricultura, Estado, eles estão estimulando muito o pequeno produtor. Claro. Estão estimulando. Tanto é que o CISB veio para isso, né, para permitir que o pequeno produtor pudesse, né, comercializar o produto dele para uma área bem maior do que antigamente era possível, que ele só podia comercializar dentro do seu próprio município. Então, as instituições, né, oficiais estão estimulando isso. O Ministério da Agricultura já, muito antes, e no novo RISPOA de 2017, já previu isso, antes mesmo, em 2015, a IN 16, a IN 5 de 2017, já permitiam essa questão. O que pode ele estar fazendo confusão é essa coisa que você falou, dele ser um pequeno produtor de charque artesanal. Essa palavra artesanal, ela, para você ter uma ideia, né, esse grupo Celuarte, que continuou com o nome Celuarte, ele foi criado exatamente para discutir os aspectos dos produtos elaborados em forma artesanal na lei do Celuarte de 2018, né? E discutimos a exaustão desde 2019, que discutimos a exaustão, né? E já de uns 2 ou 3 ou 4 anos para cá, que nós concluímos que o Celuarte não se aplica ao Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não existe nenhum produto ou existe nenhuma produtora ou nenhuma característica de produção no Rio de Janeiro que atenda os requisitos da Lei 13.680. Né? Então, pode ser que ele esteja fazendo essa confusão, ele querer se enquadrar como um produtor de produto artesanal, e ele não vai conseguir, porque aqui no Estado do Rio não se aplica, até que se discuta de uma outra forma oficial, mas concluímos que aqui não se aplica a Lei 13.680. Por isso é que nós enveredamos nas nossas discussões, enveredamos que a saída para os pequenos produtores aqui do Estado do Rio era ou é o SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção, que permite a ele, né, e o Estado do Rio de Janeiro já é aderido, né, a estrutura do Estado do Rio de Janeiro já é aderida ao CISB, né, permitindo, então, que os estabelecimentos que assim o desejarem e tiverem estrutura para tal, possam ter a chancela do CISB e, com certeza, ela vender o seu produto para o Brasil inteiro. Então, conforme disse ali o Roberto, esse produtor, certamente, ele está sendo mal orientado, né?
E pode ser que alguém tenha dito para ele: olha, você é um produtor artesanal. E não é. Aqui no estado do Rio de Janeiro não tem ninguém que se enquadre na Lei 13.680. Eu não sei nem se, analisando o caso dele, ele possa se enquadrar. A gente nem conhece, né? Pode Eu ser. acho, viu, Major, que a gente não conhece muito a nossa realidade. Eu me assusto, não sei se você viu agora uma publicação, um produtor de Valença ganhou o primeiro prêmio em queijo na França, lá em Tours. Então, ou Uhum. seja, eu acho que nós não conhecemos direito a nossa, humildemente, eu acho que nós não conhecemos rigorosamente a nossa a realidade para poder fazer esse enquadramento. O fato é que não é conhecido ninguém que consiga se enquadrar, mas se a gente procurar, vai acabar encontrando. Não, pode até ser, porque o que diz a lei? Que seja um produto que tenha as características regionais e culturais, né, daquele local. Né? E aí o exemplo melhor que a gente dá, que todo mundo conhece, é o cerro, o queijo lá Queijo do Cerro, do cerro ou canastra, da canastra. araxá, vai por aí. Isso, exatamente, que são produtos que só se consegue fazer dentro daquela estrutura, naquela região, em função do clima, das condições gerais, tudo mais. Né? Então, dentro desse conceito, a gente não consegue ter aqui, quer dizer, lembrar, né, que tem aqui no estado do Rio algum produto, como tem agora, como foi dado agora para o município de Itaboraí, a terra da laranja. Por quê? Porque lá tem uma condição própria, um solo específico, alguma coisa que dê que aquela laranja ali, aquela característica daquela laranja é típica daquele local. Não tem nenhum local mais do Brasil, né, que tenha aquele tipo de produto. É esse o sentido do produto artesanal. Sim, sim. Ou melhor, a legislação nem fala em produto artesanal. A legislação fala em produto produzido de forma artesanal. Porque, na verdade, o que é artesanal não é o produto. Na verdade, o que é artesanal é a forma de produzir. Né? Exatamente. É isso. Perfeito. Ok, Mônica. Eu gostei muito das explicações. Eu vou passar, vou passar, porque Isso, agora é isso. entendeu? Eu não gosto de É passar uma nada que eu aula. não saiba. Eu acho que é você ficar multiplicando o errado, né? Eu coloquei uma mensagenzinha no chat. O pessoal que está participando da reunião, por favor, se puder abrir o vídeo, só para que a gente possa se ver, para que a gente possa ter essa noção de proximidade um pouco, né? Obviamente, se Tem puder aqui fazer isso, a né? Jane, Tudo bem, Jane? Obrigado. Né? Cláudia, Ó, como é que Cláudia fica Leão. diferente, né? É importante a gente ver as Estou aqui na pessoas, né? vigilância, está difícil aqui. Se a Cláudia e a Verusca também Ei, puderem Jânio, fazer isso, tudo Tudo bem? seria bom? interessante. Muito bem. Bom, estamos a 44 minutos de reunião. Obrigado, Verusca. Né? Verusca, seja bem-vinda. Ó, Cláudio está dirigindo. Então, eu acho que as nossas reuniões assim ficam até mais interessantes, né? Que a gente consegue conhecer as pessoas às vezes, né? Por exemplo, eu não tinha visto a Verusca ainda. Tudo bom, Verusca? Muito bem. Então, nós estamos nos encaminhando para quase uma hora de reunião e acho que a gente já podia começar a pensar na nossa próxima reunião, né? O que é que a gente pode trabalhar? Como a gente tinha falado no início, o interessante seria trazer aquele histórico do programa Prosperar, né? Junto com listando as alterações de interpretação da legislação que ajudaram ou prejudicaram o desenvolvimento do programa, né? E a partir daí a gente criar a listagem de problemas e encaminhar para a Tia Ju. Seria isso o encaminhamento para a próxima reunião? Ou vocês preferem que a gente tente trazer alguém que fale sobre a questão do consórcio municipal ou não sei, vamos pensar na nossa próxima reunião
o que a gente deve, quais são as estratégias, quais são as ações que a gente deve tomar. Nós temos essa proposta do Roberto de trazer, junto com o Jairo, isso, né? Que já fica automaticamente para a próxima reunião, até porque o Jairo teve problemas nessa e ele estava com problemas na reunião anterior, que ele tinha acabado de sofrer uma cirurgia, né? E a gente vai esperar um pouquinho, ele até se recuperar mais. Na última reunião ele estava até ofegante, uma determinada hora lá, eu pensei que Sim. ele ia passar mal de novo. E então isso aí já fica um ponto certo na próxima reunião. Mais alguma Eu, proposta? eu ia perguntar a Mojá, pela toda a experiência dele. Eu estou fazendo esse trabalho, esse levantamento, né? Não terminei, mas eu tenho observado que uma das soluções que os estados estão tomando, ou seja, seguiram esse caminho, eles estão procurando fazer a integração dos serviços de inspeção municipais ao Estado. O Sul todo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas, Mato Grosso, isso eu já consegui legislação. A gente não poderia pensar isso, pelo menos eu acho que de uma forma mais rápida, a gente já poderia aumentar, digamos, a equipe de inspeção do Estado, integrando os técnicos, né, médicos veterinários que existem hoje nos municípios, nos serviços de inspeção. Mas, olha, o que você acha disso? Não, eu acho muito bom, né? Porque a Lei 7.889, né, que é de 1989, ela dividiu, né, os órgãos de fiscalização, os órgãos de inspeção, em 3 níveis. Né? Nelson Carneiro. E a lei ela definiu, né, o critério para que o estabelecimento fosse registrado num desses níveis era a forma de comercialização, ou melhor, a área de comercialização. Né? Então, se um estabelecimento qualquer produzia para vender somente dentro do seu município, ele viria, então, fiscalizado pela inspeção municipal. Né? Se o estabelecimento produzia apenas para vender no âmbito geográfico do seu estado, teria que ser fiscalizado pela inspeção estadual. E se fosse para o Brasil inteiro e até exportação, no âmbito do Ministério da Agricultura, no Serviço de Inspeção Federal. Entretanto, quem fala muito bem isso aí é o colega Ronaldo Gil. O Brasil nunca teve um sistema de inspeção. Ele teve serviços, até hoje, serviços de inspeção isolados, né? Com critérios, muitas vezes, díspares, como se o consumidor fosse diferente. O consumidor munícipe fosse diferente do consumidor estadual, se fosse diferente do consumidor federal. E aí todo mundo é igual. Né? Então, as exigências, por exemplo, do serviço municipal eram menores, as exigências do serviço estadual eram médias e as exigências do serviço federal eram maiores. Mas não pode ser frente, por exemplo, e aí vou falar da minha área de carne, né? Frente a um bovino lá no matadouro com brucelose, não pode haver diferenciação no critério do Estado, do município e do federal. O critério técnico tem que ser o mesmo. Perfeito. E isso não acontecia. O Ministério da Agricultura criou o CISB exatamente para tentar corrigir essa deficiência, onde, né, fala-se de equivalência, né, e a equivalência não quer dizer que seja igual. Quer dizer, tem que chegar ao final, a atividade final, tem que ser igual. Mas um pode fazer de uma forma,
outro pode fazer de outra forma, então, de tal forma que eu tenha, por exemplo, um animal com brucelose, por exemplo, lá no matadouro municipal, estadual ou federal, o critério de julgamento final tem que ser o mesmo. Eu não posso achar Claro. que o municipal tem que ser um, o federal tem que ser outro, o estadual tem que ser outro. Então, né, o CISB ele veio exatamente para isso, para que pudesse, então, harmonizar, né, as atividades de tal forma que os serviços, porque a legislação ela fala do serviço. O serviço tem que ser equivalente. Os objetivos têm que ser os mesmos. Pode até vir por caminhos um pouco diferentes, mas os objetivos têm que ser o mesmo. Então, é isso. Então, para isso, veio o CISB. E o CISB ele faz exatamente isso. Ele agrega, né, as diversas... E aí vieram os consórcios. Né? Para que os consórcios? É exatamente para agregar, né? Cada um tem um pouquinho, se cada um tiver um pouquinho e agregar isso, de repente fica um montão. Né? Então, a história dos municípios é exatamente essa. Quer dizer, agora, não considerando os municípios, eu não sei, quer dizer, não considerando, desculpa, os consórcios, eu não sei de como lá no Sul eles estão fazendo, mesmo fora dos consórcios, para agregar essas forças. E eu acho que é perfeitamente possível. Como não? Né? O Estado... já houve época, né? Já houve época em que o Estado ou o município cedia, né? Cedia veterinários para trabalhar sob a orientação do Ministério da Agricultura. Isso acabou porque houve uma pressão muito grande dos países importadores, né? Que eles diziam que não, que os funcionários, os fiscais, eles têm que ser, não pode nem ser contratado. Os fiscais Isso. teriam que ser efetivos. Claro. Então, é isso. Claro. Mas eu acho que é uma ótima solução. Agora, como é que faz isso? A Jane parece que tem uma... para falar Pequeno sobre isso. comentário. Mas olha, o problema dos municípios é a falta de pessoas. Um consórcio é complicado, porque se o município não tem carro, não tem gente, não tem equipe, Sim, junta mas com o outro, também não tem ninguém. Se a gente fizer, o próprio Luiz Eduardo fez o diagnóstico do município do estado do Rio, dos que tinham já serviço de inspeção municipal. Alguns com lei, outros sem estrutura, outros não foram implementados, outros não tinham, outros estão contratando gente fiscalizando sem fé pública. Né? Não estou nem falando de categoria profissional, não, porque para qualquer ato fiscal sim, você tem que ter claro, fé pública. E não estou claro. falando, Não estamos puxando falando sardinha para o lado, não. estamos Tá? falando da Então, capacidade esse é um profissional. problema sério. Eu Estamos acho que o falando Estado da tem que ter um administrativa. diagnóstico e a questão, assim, se a gente olhar pelo nosso lado da saúde, a saúde ela descentralizou o serviço há muito tempo, mas tem órgãos de competência. Por exemplo, um aeroporto fica com a Anvisa. O Estado, aí a Anvisa solicita o Estado, na Vigilância Sanitária Estadual, se ela pode acompanhar alguma atividade, ou ela delega para coletar um medicamento ou um alimento. E quase tudo foi municipalizado sem estrutura. Se a gente pegar os 90 municípios, tem municípios que não têm estrutura de fiscalização nenhuma, nem para a agricultura e nem para a saúde. Então, esse é o nosso grande entrave. É gente, e gente, né, com conhecimento técnico também para as diferentes áreas. Verusca é de município de Caxias, Mônica isso é não da é regra geral, Universidade Jane. Estadual, Ô, a gente Jane. tem que se descontar e todo mundo já velhinho. O que Não, sobrou. tudo bem, mas Eu isso não é queria regra falar geral. dentro, Tem assim, municípios como Duque de eu Caxias, queria por exemplo, colocar, porque eu estou né? achando que Como é o Rio de Janeiro, por exemplo. Fala aí. Então, o problema do consórcio é mais complexo, que às vezes, assim, consórcio você não tem, vai juntar, às vezes eu tenho que ter um Estado mais forte para ajudar os municípios também, né? E dar as competências, delegar. Eu acho que isso é o mais importante. Fala, Mônica. É o seguinte, a gente tem esse problema dessa no Estado. O Werner fez uma coisa que eu achei muito legal e está surtindo efeito. Ele montou um grupo de WhatsApp dos municípios com as pessoas responsáveis
pelos tipos de fiscalizações que a gente atua. E nessa brincadeira, o município, quando não consegue executar a ação, ele solicita a presença da gente. E eu Acho tô, ótimo. isso está funcionando e muito bem, porque além de ser um local de se tirar dúvidas também. Entendeu? Então, assim, a gente, por exemplo, eu tive aonde, semana passada, Silva Jardim. Eles estavam com um problema lá com a fábrica de bananada. E aí a gente foi, fez uma ação junta com eles e viu a necessidade ou não do que devia ser feito, mas tudo foi lavrado pelo município. A gente só foi como apoio técnico, a gente não foi para fazer o dever de casa deles. Eles foram com a gente e a gente dava uma aula ali em comum, falando do que devia estar acontecendo ali dentro daquela indústria. Então, eu acho que se a gente criar um grupo e com as pessoas, assim, dos municípios responsáveis e trocando, tipo assim, é o município tal, quem é? Fulano e Beltrano, ele está ali no grupo. E a forma de lidar é direta e mais objetiva, e a gente vai atendê-los de uma melhor forma, desde que eles se comprometam também, né? Tem essa questão. Mas, assim, eles estão aderindo, e está sendo uma forma, a gente não sei se é porque A Cláudia está pandemia respondendo que ela já tem um facilitou, grupo assim. a Já tem. pandemia facilitou O muito isso. pessoal Tem do vários MAP grupos sim. assim, Mônica. Já tem vários grupos. Eu tenho um grupo estadual, tenho um grupo nacional, tenho um grupo só de biblioteca, tem muitos WhatsApps de alimentos, de SIM, CIS, BC. Já existe. E é muito proveitoso. Eu acho que fica muito mais a comunicação fica direta e objetiva dentro da necessidade de cada município. Não, mas isso, ô Mônica, isso funciona bem nos aspectos pessoais. Agora, para os aspectos oficiais, isso não funciona. Não pode, tem que ser uma coisa oficializada. Não, eu estou Né? E falando aí da é por isso questão que vem. do pequeno, que eu entendi que era uma questão de interlocução com os municípios e os técnicos ali, frente a ações que eles não poderiam gerir e precisavam de socorro. Eu entendi dessa forma a questão do Roberto, e eu achei que isso ajuda, sabe? Porque o Jane, o consórcio ele só é autorizado a funcionar, não sei como é que chama isso, se ele tiver as condições. Se tiverem 3 municípios, um não tem nada, o outro não tem nada, o outro não tem nada, não vai ser dado É a o ele. Estado que vai atuar, você está entendendo? Quando eu tenho isso nas minhas indústrias aqui, Sim, claro. quem atua é a gente. Claro, aí não, seria o claro. Estado da Agricultura que teria que atuar. Como ele também está pouco estruturado, a gente fica nesse impasse. Esse é o grande problema, né? O Estado tem pouca gente. E a mesma coisa como é a nível de ministério também. Por isso que tem o autocontrole. Não vai ter mais gente para poder estar em todos os lugares, abatedouros, e enfim. Você sabe, a gente sabe a dificuldade que está. E cada vez é uma lógica liberal mesmo, né? Você vê que a gente não tem cada vez mais a falta de estrutura dos serviços públicos. E é isso. A gente passa por essa situação assim, cada vez mais difícil. Eu fico até desanimada. Porque... Não desanime, por favor. Roberto, você sabe que eu luto, mas eu cada vez te vejo dificuldade. Olha, mas eu vou te falar, é secar gelo, hein? É secar gelo. É o tempo todo secando gelo. Mas Agora é a gente vai ser mandado lá para Rio Comprido. Aí eu fui andar lá, a van já foi assaltada, que eles vão Já ceder uma soube. van. O Bradesco saiu de lá, a Faculdade Estácio saiu de lá e vão jogar a Secretaria Estadual de Saúde lá. Eu olho assim, aí já disseram, ó, não pode andar lá. Eu falei assim, a gente vai para uma faixa de Gaza e está tudo certo. Olha, eu vou te falar. E pior que vai ser aquela sala todo mundo junto, né? Nossa. Não, sabe? É uma coisa assim, anda para trás. Mas a gente não pode perder as esperanças, né, Roberto? A universidade tentava, a gente vai fazer aquele nosso evento para o final do ano, dos artesanais, não da agricultura, dos pequenos, vamos dizer assim, da agroindústria de pequeno porte, para não confundir com artesanal. E a gente
né, Magione? A gente luta, né? Tô aqui, a gente está aqui há muitos anos, né? Vamos ver Mas se é um alguma trabalho coisa de avança. formiguinha que a gente tem Na verdade, êxitos e a gente fica feliz com isso. É formiguinha? É, mas assim, sabe, cada vez mais a gente vai agregando mais pessoas conscientes e que reproduzem isso. Então, eu acho legal, é o nosso papel mesmo, não tem jeito. Desde que o mundo é mundo, é assim aqui no Brasil, na, né? na verdade, os problemas nós todos conhecemos. E esse fórum aqui é o lugar para a gente discutir e tentar propor para as autoridades, né, as soluções. Não é? Eu acho que é isso, né? Não Com temos. Isso certeza, mesmo, né? com Isso certeza. mesmo, O Major. objetivo desse fórum é esse, né? É levarmos, Costumo e falar que obviamente que não podemos levar todos esses problemas de uma vez só, senão, quer dizer, a gente tem que até que selecionar uma ordem de prioridade, né? O que é mais importante nesse momento, né? Para levarmos, né? É isso. precisamos E aquela, organizar, né? exatamente, e aquela fala do Roberto naquele dia, que já tem algum tempo, né? Trazendo, então, os entraves, né? Eu acho que são de fundamental importância, para que a gente possa, a partir deles, né? Discutir um a cada tempo, porque também não vai para resolver tudo num tempo só, um a cada tempo, a gente começar a dar a nossa contribuição, a contribuição do fórum. Magioli, ele está atualizado porque ele está lá no local, ele Claro, está não. junto com os produtores, Está na estão linha vendo de as frente lá, necessidades e as sabe? dificuldades. Então, é uma troca É verdade, importante. A gente tem que estar junto para é ter verdade, é melhor isso. esse diagnóstico, essa realidade. Agora, a Cláudia fez um comentário importante que está no chat, que ela não está podendo falar, que realmente a descentralização é diferente da agricultura. E a agricultura ela se mantém ainda, os municípios eles seguem a legislação, a gente pode ser até mais rigoroso, mas a gente não pode ser mais permissivo que a legislação federal, porque isso a gente não pode ultrapassar, entendeu? São essas questões legais. Na verdade, é aquilo que o nosso mestre, Ronaldo Gil, toda hora repete. O Brasil, nós não temos um sistema de inspeção. Isso, Nós temos serviços isolados de inspeção isso, que não se comunicam, isso. não se falam, né? E muitas vezes criam critérios diferentes para um mesmo assunto. Então, o CISB, né, ele veio com esse objetivo de criar um sistema, né? E Sim. aí é o que nós temos que, nesse momento, buscar, né? Não estou falando do CISB, que é do Ministério da Agricultura, não, porque Não, não. no CISB está o Estado, está o município e está o governo federal. Então, Não, mas é olha, isso. é uma nova ideia, exatamente É de uma nova abrir, ideia, exatamente porque isso. o antigo você do É, município era uma coisa, você atravessou a ponte, o produto é, é veneno. não pode Quer mais. dizer, não Quer cabe dizer, na cabeça de ninguém. Então, mas o é CIB exatamente veio para isso. resolver esse problema, É, realmente fazer essa é, integração. Porque a gente tem que apoiar isso, né? eu dou Discutir, se isso isso. aqui pode melhorar, pode ser simplificado no caso da pequena. Ele tem que discutir isso, botar isso na mesa e Exatamente. construir de forma intelectual, né? Quer dizer, É vamos isso. ajudar a fazer uma coisa adequada. O que a É gente está exatamente isso. tentando É que eu fazer, sempre dou o exemplo, né? Eu sempre dou o exemplo. Eu estou aqui, da história da ponte, estou aqui, posso comer esse produto aqui, mas se eu atravessar a ponte, eu já não posso mais comer. E eu sou a Exatamente. mesma Pô, pessoa, a mesma indústria que produziu, Bom, é tudo igual, mas eu estou aqui, posso, dei meia dúzia de passos para o lado de lá, eu já não posso. bom, gente, uma Mas proposta para a olha, a gente próxima está reunião. tentando, calma aí só um instantinho, a gente está tentando sanar e uniformizar as vigilâncias fazendo Isso. curso, cara. A gente está viajando direto, dando curso, fazendo curso com as regionais. A gente foi para a Serra semana passada, a gente está dando curso direto para uniformizar o conhecimento, minimamente, para as pessoas que estão lá nos municípios terem condições de atuar de uma forma mais assertiva. Porque não é eu acho, você acha, fulano É acha. isso, exatamente. A claro, lei é uma só, o claro, sistema É é um isso aí. só, e todo mundo tem que seguir de alguma forma. com É isso certeza, Mônica, mesmo. é falando, isso. falando em forma mais assertiva,
a gente precisa lembrar que na próxima reunião a gente vai ter que trabalhar de forma mais assertiva, assim, no sentido da gente começar a ver o que o fórum, o que a Alerj pode nos ajudar. Né? Dentro de tudo isso que foi falado durante todas essas reuniões, eu creio que desde a reunião do Roberto, como a Jolie lembrou muito bem, onde o Roberto colocou vários problemas, o Jairo também já colocou uma lista de coisas. Eu acho que eu posso resgatar essas coisas todas, fazer uma listagem e a gente, a partir da próxima reunião, começar a ir ponto a ponto. Esse aqui, o que é que nós podemos fazer? O que é que a Alerj pode promover? O que é que a gente pode pedir à tia Ju? O que é que a gente pode fazer para sanar esse problema? Esse aqui tem condição da Alerj participar? Não, não é da Alerj, é do executivo. Então, a gente tira da lista. Para a gente poder aproveitar ao máximo, né, esse espaço que a gente tem. Eu estou dando exemplo, né? A gente para poder aproveitar ao máximo o espaço que a gente tem. É necessário, é um espaço democrático, é um espaço onde todo mundo tem a voz, e é um espaço onde a gente pode tentar solucionar, né, as situações. É isso. Né? É isso? O objetivo é esse mesmo, né? Então, vamos tentar ver se na próxima reunião eu vou tentar resgatar. Roberto, você me ajuda, por favor, a resgatar toda essa tua fala? Eu vou ver aqui nas minhas atas. Tá. E você conversa com o Jairo para ver se a Isso. gente consegue, já na próxima reunião, começar a pensar pontualmente. Né? Bom, vamos focalizar, eu faço uma planilha, isso. Vamos lá. Isso aqui, o que é que a gente pode fazer? E assim a gente vai andando. Pode ser assim? Tá. Pode ser. Pode ser, gente? E tentar, cada um de nós, dentro do nosso grupo, do grupo do celular, incentivar os demais participantes, né? Porque a gente tem percebido que a cada reunião diminui o número. Obviamente que talvez, em função de afazeres pessoais, que a gente não pode avaliar, né? Mas eu me desculpe a franqueza, aqui não vai nenhuma crítica, né? Mas eu vejo dessa forma. Quer dizer, a gente já está aí já há alguns anos discutindo, né, vários assuntos e a gente não tem concluído muita coisa, nem tem contribuído, né? Na verdade é essa, nem tem contribuído muito. Aí estou vendo o lado do produtor, estou vendo o lado do produtor. Sim, o que o produtor ganhou nesses anos todos da nossa discussão? Não. Eu acho que não ganhou muita coisa, não. Eu vou aproveitar a tua fala, Majoli. Eu vou pedir agora que nossas reuniões, olha só como é que fica diferente quando a gente abre o vídeo, né? Fica diferente a reunião, fica bem diferente, porque dá uma impressão de mais proximidade quando a gente abre o vídeo, claro, né? Porque a gente vê o outro, né? É diferente quando a gente traz o vídeo fechado, eu estou falando só eu na tela, fica ruim. Então, eu vou pedir para que sempre a gente, se for possível, a gente deixe o vídeo ligado para que a gente possa se ver e também que a gente, o que o Majoli falou, que a gente estimule a participação dos outros integrantes da Câmara do grupo de trabalho. Olha só como é que fica rico quando cada um coloca a sua colaboração. Ficou riquíssimo agora, da metade para cá, ficou um negócio, né? Todo mundo falando, isso é ótimo. Daí a gente tira ideias, daí a gente consegue pensar mais, né? Faz aquela mexe com o nosso cérebro que a gente consegue ver até outras saídas, outras alternativas. Né? Espero que a gente continue e cada vez mais dessa forma. Né? Bom, então vamos encaminhando para a gente tentar finalizar a nossa próxima a agenda da nossa próxima reunião. Então, isso que eu coloquei, todo mundo está de acordo? Tem alguém que quer fazer mais alguma colocação? Quer falar mais alguma coisa? Jane, Mônica, Cláudia, a Cláudia que está dirigindo. Eu estou meio assim, pegando o bonde andando, né? Que o Werner falou assim, Mônica, eu não tenho como ir, eu já vi que eu vou ficar efetiva nessas reuniões. Estou achando que esses trabalhos
Como eu estou achando que esses trabalhos que a gente está fazendo de ir aos municípios está funcionando, a gente teve há pouco tempo também ali na região dos Lagos, aí estava todo mundo lá, estava Maricá, Rio das Ostras, Cabo Frio, etc. Eu acho que não sei, se não seria o caso de a gente começar a elaborar temas e levar para as reuniões e dar aula mesmo. Eu não sei se a LERJ poderia entrar com essa questão do subsídio, entendeu? Para esses treinamentos. Eu acho que a gente tem que ir, sabe aquela música? A gente tem que ir onde o povo está. Eu acho que tem que ser isso. E tentar, para fazer com que as pessoas se levantem, saiam de suas cadeiras e coloquem esse conhecimento em prática lá na região delas. Eu não sei como é que é isso aí, né? Como é que vocês fazem isso? Porque A essa gente pode ver estar como é que é isso. distante, o fato do distante, eu vi que tem tido muita adesão. As pessoas estão com sede de aprendizado, de fonte. Então, assim, eu acho que isso funciona. Entendeu? É achar, é montar pequenos esquemas assim, de equipe, montar os temas, montar as aulas e realmente partir para o abraço, e mesmo onde esses técnicos estão. Porque eles não têm condição de sair, os municípios não dão subsídio, essa é que é a verdade. A gente, quando faz treinamento no Rio, é uma dificuldade conciliar que todos venham, e aí a gente está indo agora. Entendeu? Dá trabalho? Dá. Tem muita gente que não quer ir. Mas, assim, a gente faz rodízio e vai, e começa com os temas, entendeu? E começa, assim, tipo, no beabá, o mínimo que eles têm, e vai progredindo no conhecimento. Acho que precisa. Permite online, mas a gente está presencial. Agora a gente está fazendo agora os cursos online para deixar na plataforma da SES específica, para as pessoas terem acesso aos cursos, e vai ter monitoramento, vai ter nota, vai ter o certificado e vai ter o acompanhamento. Quer dizer, é difícil, é trabalhoso? É, mas a gente tem que qualificar as pessoas, os nossos técnicos, né? Sim. Não sei. Não só os técnicos, mas os produtores também. Mas eles são multiplicadores, né? Sim, claro. Passam a ser multiplicadores. E a Emater teria um papel fundamental, né? Esse apoio do Estado, né? Fundamental para os produtores e também para os técnicos. Aí a gente repete, como tem muito pouca gente, a gente não consegue nem estar. Poucas vezes tem algum representante do Estado, né, da agricultura aqui nesse fórum. Então, é lógico que a informação é fundamental, mas o buraco é mais embaixo. Eu sei, mas assim, a gente tem que começar, a gente tem que começar por algum buraquinho, gente. Nem que seja pelo buraco da fechadura, mas tem que começar. Uma hora essa porta abre, sabe? E ela nunca mais vai fechar. Pois é, verdade. Mas aqui nós temos dois focos distintos, né? Um é o foco da produção, né? E aí estamos falando dos produtos de origem animal, que a gente discute aqui no nosso fórum, né? Do leite, do queijo, da carne, não sei o quê. E outro é o aspecto de saúde pública, que vocês focam, né? Na verdade, é importante o aspecto de saúde pública, claro que é, sem dúvida nenhuma, até mais importante do que o outro. Agora, o que o produtor de leite quer saber, o produtor de carne quer saber, como é que ele vai produzir o alimento dele, né? Como é que ele vai fazer dentro daqueles entraves que foram apresentados aqui, como é que vai resolver o entrave dele lá, do homem lá do charque, que ele precisa produzir o charque, né? E ele não tem a orientação, o que ele tem que ter para produzir o charque. Então, eu acho que são focos um pouco diferentes, né? Porque um é a produção, especificamente, que é o que o produtor está querendo, né? O que ele está querendo é como é que o produtor de ovo vai lá produzir o seu ovo dentro daquilo que... E, obviamente, que o objetivo aqui também não é ensinar para ele como ele produz, até porque ele sabe, né? Claro. Ele sabe como produz. Na verdade, o que ele quer da gente é saber, mas eu produzo, mas eu tenho essa dificuldade aqui, ó. Eu não consigo chegar no mercado. Como é que eu faço para chegar no mercado? Não é isso? Isso. Ou estou enganado?
Então, isso aí. isso. Na verdade, a Mas gente eu não qualifico precisa aquele ir lá no produtor produtor em de boas bens. práticas, quando eu qualifico aquele produtor em boas práticas, eu não só coloco ele como um autocrítico do processamento dele, mas como eu faço com que os fiscais também tenham essa visão educativa de passar a instrumentalização para ele, de exercer umas boas práticas para garantir aquele produto. Agora, o escoamento dessa produção, aí já me fugiria, porque aí são as leis municipais, o aproveitamento, em alguma coisa nesse aspecto. Eu não sei como é que funciona. Isso vai ser muito do perfil local econômico ali daquela prefeitura, naquela situação. Mas as boas práticas, não Eu só acho assim, como produtor, ele tem que estar ciente delas para eu garantir um mínimo padrão de qualidade. Perfeitamente. Eu acho, e aí é achômetro mesmo, que eu não estou lá na linha de frente. Se você convida um grupo de produtores, olha, vamos falar sobre boas práticas de produção de leite, certamente a afluência vai ser muito pequena. Ele quer saber, não, obviamente que depois ele vai entender que aquele leite que ele produz vai precisar de uma outra informação, de uma outra coisa, que são as boas práticas. Ele vai perceber isso. Mas, naquele momento, se disser, olha, nós vamos fazer um curso de boas práticas de produção de leite, certamente irão muito pouco. Agora, nós vamos fazer uma abordagem sobre fiscalização, sobre comercialização, como faz para chegar. Aí eu acredito que vamos ter uma quantidade maior. Eu acho que você pode ter o que chama ele e as boas práticas ali misturadas. Por exemplo, semana passada eu fui para a fazenda. Cara, a fazenda vizinha. O cara não limpa o Uber da vaca para fazer a ordenha. E aí o leite dele sempre tem perda, só que vai todo mundo para o mesmo caminhão e aquele leite é uma gradação, né? Sempre cai o valor porque o leite não está bom. Até que o meu irmão resolveu montar o tanque dele de resfriamento e saiu daquela situação, porque ele estava perdendo em qualidade, porque todo mundo ia para o mesmo tanque. Você está mas é exatamente isso. É tipo assim, é limpar o úmero da vaca, gente, antes de ordenhar. E é mínimo isso que o cara pode fazer. Mas é exatamente aí que a gente vai chegar. Quando você pega a necessidade dele, por exemplo, de mercado, e ele vai ao mercado e chega ao mercado, por algum motivo, aquele leite dele é desqualificado, ele vai, bom, peraí, tem alguma coisa aqui, aí eu vou ter que comprar o meu próprio tanque. É por aí, porque eu acho que, não sei se eu estou falando demais, Roberto, se convidar, de jeito nenhum. vamos chamar os produtores de leite dessa região e vamos dar um curso de boas práticas de fabricação. Eu acho que não vai funcionar, não. Bom, ele vai aprender isso na prática, no dia a dia, quando ele tiver as condições. Mas, de qualquer maneira, vamos começar a focar, então, na próxima reunião. Isso, né? exatamente. Já estamos lá 1h30. A conversa está boa. Está boa. O tempo urge. Então, gente, ficamos assim. Eu vou, com a ajuda do Roberto, depois vou me comunicar com ele. Nós vamos fazer essa planilhazinha e, a partir também da conversa com o Jairo, na próxima reunião a gente começa a pontuar e ver o que é que nós podemos, né, gradativamente ir solucionando ou dando algum tipo de sinal de solução. Tá ok, gente? Todos concordam? Então, e fica o convite para visitar os produtores da ProRio. Sim, fica o convite. A gente poderia. A nossa ideia seria fazer uma reunião lá, né, Roberto? Eu já estou te devendo aquele manual. É só você marcar. A aluna já quer dar a palestra lá para você. A nossa ideia seria fazer uma reunião lá, né? Vamos ver se a gente consegue. Se a gente conseguir, né? Fica ótimo. Tá bom? Então, obrigada. A Cláudia acabou de parar de dirigir, agora a gente está encerrando. Desculpa, Cláudia, já estamos encerrando. Gente, então, muito obrigado a todo mundo.
Tá? Na Beijo, próxima. Vamos em Simone. frente. Obrigado a todos aí. Um abraço. Vamos em frente. Um abraço a Abraço. todos aí. Uma boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, um abraço para todos também.